Entrevista com o técnico Guto Ferreira, pergunta de Daniel Genonadio à tarde, Rafael Gordilho do BBMP News e Nilson Luiz Itapuã FM. Como tem sido a sua participação na montagem do elenco? Que tipo de jogadores você ainda busca para o estilo de jogo? Se trazer um 9 de qualidade é o maior desafio. Bom, inicialmente, saudar o nosso torcedor, desejar um ano de 2022 com, primeiro, muita saúde, né? Muita luz, muita energia, e pode ter certeza que nós vamos fazer o que a gente puder fazer de melhor para que a gente possa terminar o ano de 22 muito melhor do que o ano de 21. Saudar também os profissionais da imprensa que infelizmente hoje não puderam estar aqui novamente. Essa situação do vai e volta, e vai e volta, né? Mas a primeira coisa, como eu já falei, na saudação ao nosso torcedor, primeira coisa é saúde, né? Para que a gente possa estar da melhor maneira possível desenvolvendo o nosso trabalho, curtindo nossos familiares, né? Então, um abraço bem grande e vamos que vamos, né? Agora, em relação a participação na montagem, né, do elenco, né? Que jogadores ainda busca para o seu Nós estilo? estamos fazendo um trabalho onde a gente discute entre todos da comissão e direção cada nome, né? A gente chega a colocar nomes também, mas é avaliado por todo mundo. Quando existe dentro da avaliação, a confirmação da maioria, a gente busca, né? Existe um estudo feito pelo DAD, quando a gente não conhece a fundo os jogadores, é feito um levantamento sobre histórico, sobre características, né? E a gente tem muito bem definido o que a gente quer de características. Quando o jogador chega próximo disso e tende a ter uma experiência boa, a gente busca trazer. Agora, lógico, o mercado está muito difícil, a gente tem falado ano após ano, a concorrência é muito grande, o Bahia é um dos gigantes da Série B hoje, né? Mas concorre com equipes da Série A. E existe uma defasagem de investimentos, né? Mas o mais importante é que quem está vindo são jogadores que estão dispostos a vestir a camisa e lutar e se entregar ao máximo para que o Bahia atinja os seus objetivos esse ano. E quanto à questão do centroavante, primeiro que nós temos um grande centroavante com contrato dentro do clube, que é o Hugo Rodallega, né? Depois nós temos talvez um dos destaques e mais promissores do clube, do trabalho da base, que é Marcelo Rian. Então, eu acho que emergencial nesse primeiro momento não é o 9. Eu acho que emergencial nesse momento são outras funções aí que nós estamos atrás. João Bahia e Flávio Gomes perguntam: o Bahia terá alguma mudança tática para a temporada 2022 ou permanecerá com postura reativa e pretende aproveitar peças que não foram usadas no ano que passou para aumentar o rendimento da equipe? Eu acho que essa pergunta aí, ela, pelo menos no meu comando, né? Eu não sei se dá para dizer que ela foi assim, porque o Bahia propôs o jogo contra Palmeiras, contra São Paulo, que mais? Contra Atlético, muitos jogos foi o Bahia que propôs. O próprio Atlético jogou reativo contra a gente, tanto é que fez o gol no contra-ataque, né? Foi o campeão brasileiro e não foi uma equipe que não deixou o Bahia jogar muito, pelo contrário, uma equipe muito consciente do que ela queria. E a questão do reativo ou propositivo, né? A gente tem que estar muito atento nisso, porque os resultados hoje em dia estão sendo conquistados mais pelas equipes que sabem o momento certo de reagir do que as equipes propositivas. Há quanto tempo as equipes do Guardiola
não conquista a Champions. As equipes que têm conquistado a Champions são equipes com uma proposta diferenciada, né? Tem proposição de jogo e tem um bom contra-ataque. Eu acho que mais do que um ou outro, nós temos que ter uma equipe equilibrada, uma equipe que tenha condições de propor o jogo, né? Na hora que tem a bola, mas quando puder ser reativa também e puder ter contra-ataques perigosos, que seja efetiva nesses contra-ataques. Juan Melo, do GE Globo, pergunta: no ano passado, Oscar Ruiz foi um dos jogadores afastados do time principal. Queria saber se você conta com ele ou se o jogador está fora dos planos. Eu acho que a questão é de desempenho, né? Eu não consegui ver o Oscar Ruiz tendo desempenho aqui no Bahia, né? E não sou eu. Isso aí é a opinião do torcedor, é a opinião da maioria das pessoas. E hoje você tem que ter jogadores que tenham uma adequação salarial e que possa dar resposta. Ele vai ter algumas oportunidades, né? Se ele conseguir, dentro dessas oportunidades, mostrar o que a gente precisa, com certeza vai ter mais oportunidades. Se ele não conseguir, não tem o que fazer. Nós temos que buscar quem solucione os problemas do Bahia e não quem seja problema para o Bahia. Paulo Henrique Reis, da Rádio Simões Filho, de QFM, pergunta: o que é que levou a prioridade na contratação de mais 2 volantes? Bom, eu acho que o principal problema do Bahia, na minha concepção, na montagem do plantel do ano passado, foi o meio-campo. Não era um meio-campo de força, um meio-campo muito leve. Aliás, tinha um meio-campo de equilíbrio com Tassiano. A partir da hora que Tassiano saiu, não se encontrou mais a peça que solucionasse esse problema. Foi um meio-campo muito leve, que não tinha força, e isso atrapalhou muito os resultados do Bahia. Desse meio-campo, desses volantes aí, a tendência é de aproximação de 1 ou 2, talvez 3. Né? O Mugni foi adaptado na reta final para jogar ali, começou muito bem e depois acabou que no final tendo dificuldades. Então eu acho que os jogadores que estão vindo com as características que nós precisamos, né? E independente da posição, o meio-campo é o coração da equipe e nós temos que ter força ali, e nós temos que ter jogador que saiba jogar e tenha pegada, e é isso que nós estamos buscando. Sival Anjos e Robson Nogueira: Guto, em 2021 o Bahia começou muito bem na Copa do Nordeste, foi campeão e iniciou o Brasileiro tendo um desempenho bom, mas o final foi frustrante com a queda. O que o torcedor pode esperar do time em 2022? Qual o principal objetivo da temporada? O principal objetivo da temporada é inegável, é o acesso. Eu, em 2016, falei que não importava como começasse, né? O importante era como terminasse. E cravei que em novembro a gente estaria na Série A. E eu espero que a gente possa repetir isso. Não espere um Bahia, neste primeiro momento, jogando o seu melhor, conquistando. Se acontecer de conquistar, vai ser muito bom e nós não vamos deixar de brigar por isso, mas o mais importante é o brasileiro, é o que vem para frente, né? Então, a gente conta com o apoio do torcedor e com o entendimento desse momento de reconstrução da equipe, onde nós estamos perdendo peças importantes, outras peças estão chegando e algumas que tinham um status diferente dentro do plantel passam a ter um status de protagonista, tendo que performar. A gente espera que isso aconteça da melhor maneira possível e que ao final, além da classificação, a gente tenha um time estruturado para que possa, em 2023, se fortalecer ainda mais.
Pedro Léo, do Resenha na Rede. Guto, nesse pouco tempo de pré-temporada com grande movimentação no elenco, você já conseguiu vislumbrar um time titular ou os primeiros jogos servirão como um teste? Uma coisa é você tem que partir de algum princípio, de algum início, né? Isso, inicialmente, a gente tem na cabeça o que a gente visualiza. Agora, a gente carece de que isso se efetive dentro de campo. À medida que não aconteça, você vai buscando, né, mudanças até que você consiga um equilíbrio. Às vezes você consegue de imediato, e isso é fantástico, porque você tem tempo para trabalhar a partir disso, buscando outras estruturas de equipe e outras reposições, né? À medida que você não consegue a primeira, você atrasa todo o processo. Então eu espero que a gente possa ser certeiro no início para que depois a gente possa dar mais conteúdo, né? Mais ferramentas à nossa equipe. Quando eu digo ferramentas, jogadores diferentes, movimentações diferentes, características diferentes, para que a gente possa sempre estar surpreendendo os nossos adversários. Carole Carvalho, do Vambora Bahia, pergunta: Guto, a nação tricolor tem um enorme carinho por você e respeito, principalmente pelo respeito à camisa e grandes feitos já conquistados. O Bahia nunca conseguiu um bate e volta na história. Como você se sente sabendo que pode fazer história novamente com o Bahia nesse sentido? Eu fiquei pelo desafio mesmo e pelo respeito que eu tenho pelo Bahia, né? A gente até comentava agora há pouco aqui dos 4 acessos da Série B para a Série A, o único que não foi bate-volta foi o Bahia. Que eu cheguei aqui, o Bahia já vinha de um bom tempo sem o acesso. O Inter foi bate-volta, o Sport foi bate-volta, a Ponte foi bate-volta. E a gente espera conseguir com o Bahia, agora que nós vamos começar a competição, e a gente possa conseguir esse bate-volta. Rodrigo Melo, do site Baiaço. Guto, recentemente você passou por um período de cursos na CBF. Como é que você avalia essa experiência e o que é que de novo pode aprender para colocar em prática aqui? Nós estamos aprendendo diariamente. A cada conversa, aprendendo com a sua pergunta, né? A vida não para, é um eterno aprendizado, né? E o bom dos cursos da CBF é que, além de você estar pensando sobre treinamento, botando a cabeça o tempo todo que você já faz aqui, surgem novas ideias. Por quê? Porque o ambiente é de troca, né? Todo mundo oferece muito do que vem fazendo. E ali o Cuca expôs o que ele fez durante o ano de 2021, que conseguiu os resultados com o Atlético Mineiro. O Rogério Ceni expôs, o Lisca expôs, o Marquinhos Santos, e todos que estavam ali dividiram o conhecimento. E isso vem acontecendo. Eu acabei por terminar, né? Foi o último módulo meu, o módulo da Licença Pro, e agora a minha busca continua sendo nas viagens para o exterior, nas conversas, nas amizades que nós fizemos, nas conversas, no bate-papo, grupos de estudo que a gente vai formando, e internet, muita pesquisa na internet, né? Vídeos que a gente vê, enfim, a gente não deixa de buscar. Mas cada vez que a gente vai para esse tipo de ambiente, divide, fortalece as boas ideias que você tem e clareia situações que de repente você tinha dúvidas ou ideias que você não pensava por aquele ponto, né? E isso clareia muito, e pode ter certeza que isso vai ajudar muito, porque quando você consegue colocar o conhecimento em prática, fatalmente você está plantando coisas boas e fatalmente você vai colher coisas boas. Lucas César, Edésio Góes e Reginaldo Lima. O Bahia perdeu muitos jogadores no término da temporada de 2021, entre eles Gilberto. Como é que você enxerga as opções que o grupo te oferece para a disputa das competições que o Bahia tem no ano? A Série A é uma competição num nível um pouco mais alto, né? Mas infelizmente não tinha como segurar jogadores do quilate de Gilberto e outros aí pelo valor salarial. Mas eu acho que a gente está formando um grupo forte. Um grupo forte para a Série B e um grupo forte que pode estar num nível até de repente, até jogar a Série A.
faltam peças ainda. A gente não vai deixar de buscar soluções enquanto estiverem dentro de casa, com os de casa, mas buscando no mercado alguém que possa acrescer, trazer mais valia para o plantel, né? E a gente espera achar para que possa fazer um grupo o mais forte possível e que esse grupo possa ser vencedor. Douglas Santana, cbahia.com. Guto, com sua experiência em Série B, quais as principais ou maiores dificuldades que você acha que o Bahia enfrentará em 2022 e como essa experiência sua poderá ser importante na busca de superar barreiras para terminar a temporada com acesso? Bom, o Bahia tem algumas situações. Primeiro, a logística, né? Você vê que nós temos 5 jogos no Nordeste, 5 times do Nordeste e o resto todo Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Então, a logística do Bahia é uma logística difícil, porque sempre vai estar viajando, por exemplo, não é viajando para capitais. A Série A, ela proporciona você viajar para as capitais, porque a maioria dos times são das capitais. Série B, você viaja muito para o interior, então você tem muitos deslocamentos. Ah, mas os outros times também têm, com certeza. Mas vantagens para as equipes mais centralizadas. Por exemplo, as equipes de Campinas não tem tanto problema de logística. A equipe do Rio praticamente não tem problema de logística. A equipe de Belo Horizonte não tem problema de logística. Que mais? As outras já passam a ter um problema, né? A equipe do Rio Grande do Sul, o problema é contra 5 do Nordeste, né? Porque as outras ficam próximas também, é 1 hora de voo. Então, nós temos problema contra 12, né? E eles têm problema contra 5. Então, percebe, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o nível, tende a ser um nível alto, né? E nós temos que estar muito bem preparados, começar bem. É uma competição onde você tem que ir crescendo dentro dela. Não adianta você começar a todo vapor, porque poucas equipes começaram a todo vapor e conseguiram sustentar até o fim. Para isso, as equipes que conseguiram isso são equipes que tinham um plantel muito forte e conseguiram rodar jogadores, porque o campeonato é muito extenso, né? E para se conseguir tudo isso também, o futebol é um pouquinho diferente. É um futebol de muita transpiração, de muita disposição. E se tem uma coisa que nós estamos buscando fazer é montar uma equipe muito guerreira para poder passar por essas situações também. Marião Júnior, da Rádio Metrópole. Como é que será o planejamento de unificar o time de transição com o principal e se você utilizará uma equipe semelhante ao projeto de 2017? Então, devido à questão do calendário, né, e férias, enfim, tanto é que os jogadores vieram, acho que com alguns dias a menos de férias, não chegaram a completar 30 dias, né? E no ano passado praticamente não tiveram férias, né? Ficaram emendando, né? Então, eles vinham de 18 meses, digamos assim, sem parada, a maioria deles. E tiveram 20 dias. E isso, queira ou não queira, pode influenciar lá no fim, não agora, né? Mas, quanto à equipe de transição, a gente pretende, nesse primeiro momento, estar trabalhando com o Bruno, que é auxiliar do clube agora, está fazendo os primeiros jogos para que a gente tenha tempo de estar acelerando os processos com a equipe principal. Então ele tem um grupo que ficou aqui treinando, não vão ser todos que vão começar a competição, ela vai ser uma equipe mista, né, porque tem muitos que começaram dia 27, para que tivesse pelo menos alguns dias de folga. Depois, essa equipe, a partir de fevereiro, a gente assume e ela vai recebendo alguns jogadores fortalecendo. Os resultados vão dizer muito também do que a gente tem que fazer, né? A gente espera ir conseguindo resultados para que a gente possa fazer esse processo de transição.
jogo após jogo. Nos jogos de maior dificuldade, a gente tende a entrar com a equipe principal e aí passa a fazer um giro com jogadores, tanto no Campeonato Baiano quanto no Campeonato Copa do Nordeste. Então, o Campeonato Baiano pode contar com uma equipe mista, pode contar com a equipe principal, com alguns jogadores que não vêm sendo utilizados de forma direta no time da Copa do Nordeste, e não tem a equipe principal e a equipe menos principal, é uma equipe só. Para cada jogo uma história, o Bahia, e rodar e buscar resultados. Antônio Neto e Vinícius Cerqueira, eles, como você falou, né, você assume a equipe no Campeonato Baiano depois dos primeiros jogos, feito com o Bruno Lopes. Como é que você enxerga essa competição, o Campeonato Baiano? Eu enxergo o Campeonato Baiano da melhor maneira possível, uma equipe, uma competição para se buscar moralizar a equipe nossa, buscar resultados, né? E nos fortalecemos, usar também em prol da formação da equipe nossa para o campeonato. Então, há experiências quanto a modelo de jogo, quanto a desempenho, é a busca do desempenho, porque uma equipe forte, ela carece de bons desempenhos. E sempre você tem que ter bons desempenhos nos jogos antes, né? E que jogos você tem? Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Então, queira ou não queira, ao mesmo tempo que você está jogando, você está olhando, você está buscando fazer experiências em prol do resultado, né? Você está sujeito a acertar, sujeito a errar. A gente espera que a gente possa acertar mais do que errar. E no final a gente possa estar alcançando os nossos objetivos. Matheus Loyola, Canal 2A1, com essas renovações do vestiário, chegada de novos jogadores e saída de outros, o Bahia perdeu lideranças, mas novas lideranças vão surgir. O quanto este fator pode ajudar a impactar no desempenho do clube? Olha, eu não acredito em equipe vencedora sem lideranças, né? E como você mesmo disse aí, né? Liderança, um grupo sempre vai ter alguém que lidere, mais ou menos, bem ou mal, né? Tem os líderes positivos e os líderes negativos. A gente espera que a gente possa ter líderes positivos. A gente vai fomentando o surgimento, alguns que se sentiram um pouco inibidos na sua liderança, porque tinham outros num outro status dentro do plantel. À medida que esses vão saindo, eles vão ocupando esse espaço e vão crescendo como jogador também, vão amadurecendo como jogador. E isso é muito bom para a carreira de cada um, né? E bom para o nosso grupo. Eu acho que o principal fator também é que essa mudança faz com que seja um novo grupo, né? E um novo grupo que busca um resultado, não aquele grupo que perdeu mais, mas um grupo com uma mentalidade de vencer de novo, né? E parte, digamos, do zerado. Parte do zerado. Tem muitos que estavam no grupo que perderam, verdade. Verdade. Mas a cabeça do grupo tem que estar zerado contra aquilo, para aquilo não afetar o dia a dia aqui agora. A última pergunta de Renan Pinheiro, da TV Bahia. Guto, qual a sua opinião sobre a invasão da torcida no CT e em que medida isso repercutiu no grupo? Olha, eu prefiro pensar no nosso torcedor como aquele torcedor, aquela torcida que nos empurrou, que nos ajudou demais nessa reta final do Brasileiro, no acesso que nós conseguimos, no título da Copa do Nordeste, no título do Campeonato Baiano, sempre ao lado, vibrante. Lógico que o torcedor está machucado, e eu posso entender, de repente, esse momento como isso. Mas nós precisamos também, e principalmente de você que esteve aqui cobrando, como você já fez dentro de campo, nos ajudando, nos fortalecendo, né? Todos os torcedores, até aquele menos fiel, nós precisamos de todos mandando energia positiva
fortalecendo mentalmente a equipe do Bahia, ajudando da maneira que pode, para que a gente possa ter um ano de união, né? E de grandes resultados. Sempre que uma equipe ou qualquer grupo ele é apoiado, ele tende a ter melhores resultados do que quando ele está sendo pressionado. A pressão ela amadurece sim, mas ela inibe um pouco de você conseguir o melhor. Para você conseguir o melhor, sempre foi nos momentos de apoio, de incentivo. Lógico, também o incentivo, eu costumo dizer que não pode passar do ponto, né? Porque daí você tem que controlar o ego, né? As vaidades. Mas nesse momento não tem como o nosso grupo ter qualquer tipo de ego ou vaidade. Mas tem como ele ser moralizado, ele ser apoiado. E eu tenho certeza que esse grupo que estava aqui, que veio aqui fazer a cobrança, vai estar junto com a gente, vai nos fortalecer e esse Bahia vai estar unido em prol do melhor, que é voltar à Série A em 2023.